Me conta aqui uma coisa, qual que é a necessidade que vocês têm de mentir para um cartomante, mentir para um magista, mentir para uma pessoa que vocês estão literalmente pagando para ajudar a resolver uma situação? Porque isso de fato não está entrando na minha cabeça. Tô aqui com um incenso na mão que eu tava limpando a mesa de jogo porque eu terminei a primeira parte das tiragens de revisão da consulta de sexta-feira e eu tenho tanta coisa para falar com vocês. Inclusive, isso daqui deveria virar um quadro de fofoca fixa, porque toda sexta-feira eu tenho uma nova reviravolta, uma nova surpresa no caso de algum consulente. O querido em questão fez consulta comigo há 4 meses, fez um trabalho há 3 meses. Chegou na minha mesa de jogo falando que estava totalmente encantado pelo meu trabalho, que estava disposto a seguir todos os preceitos e tudo mais. Expliquei tudo direitinho para este ser humano. E você sabe o que esse ser humano fez? Ficou com Deus e o mundo. E o magiado descobriu que ficou. Detalhe importante, não é a primeira interferência que o jogo mostra nesse caso não, tá? Só que as outras duas interferências que esse bonito fez, eu cheguei pra ele, eu conversei com ele, eu expliquei pra ele, mesmo tudo estando escrito, mesmo tudo tendo sido passado e combinado antes, eu expliquei pra ele novamente e aparentemente entrou no ouvido e saiu no outro. Porque das outras vezes ele tinha ficado com várias pessoas na balada e supostamente o cara não sabia. E agora o cara não só sabia, como o cara tinha presenciado, o cara tinha visto. Cara, esse que ele queria de todas as formas possíveis trazer de volta. Acabei de jogar e o que o jogo falou? Falou que não tem mais feitiço aqui em cima. Que ele conseguiu quebrar a energia do feitiço que estava agindo em cima do cara que ele queria trazer de volta. Desculpa que eu acabei me empolgando, acabei falando mais rápido, mas basicamente ele conseguiu quebrar a energia do feitiço que estava em cima do cara que ele queria trazer de volta. Mandei mensagem pro querido, sabe o que o querido falou pra mim? O querido falou que ele não tinha interferido novamente. E aí eu falei, olha, o jogo está falando que você ficou com mais outras pessoas, que você ficou com novas pessoas aqui. Ai, mas eu fiquei numa balada. Eu falei, tá, mas o jogo falou que você quebrou a energia do feitiço. E de fato ele quebrou a energia do feitiço. E aí é esse tipo de consulente que apronta, que faz merda, que não segue os preceitos, que quer voltar depois para poder reclamar, ou que não teve efeito nenhum, ou que quer depois voltar para poder reclamar que não vê nada acontecendo, ou que os efeitos da magia não estão fortes. Pra que mentir para um profissional que você literalmente pagou para te ajudar a resolver o problema? Não faz sentido. Agora tá aí. O caso dele é ainda mais complicado porque o cara sempre foi extremamente ciumento e ele ficou com esse tanto de pessoa que o cara ficou sabendo e o cara viu ele ficando com esse tanto de pessoa. A cabeça do cara agora está extremamente negativa, não querendo a volta do relacionamento. Detalhe, ele não podia reclamar que ele não estava tendo efeito nenhum do feitiço, uma vez que ele e o cara já estavam trocando mensagens e combinando de se ver. Enfim, pega o caso dessa pessoa em específico e coloca na sua cabeça que se você não seguir aquilo que foi indicado e principalmente se você mentir para quem tá fazendo o trabalho para você, você não vai conseguir nada, meu amor. Fiz um feitiço de amarração amorosa, vira pensamento, adoçamento, é, dominação amorosa, fiz esses feitiços. O que eu devo fazer após contratar esses feitiços? Como eu devo agir depois de contratar um feitiço amoroso? Só lembrando que isso que eu vou te passar são para os feitiços amorosos feitos comigo. Pode ser que você vai fazer com outro magista, com pai de santo, que não te passe metade das coisas que eu vou te passar, ou que te passe preceitos totalmente diferentes, e tá tudo bem. Se for fazer comigo, essas são as regrinhas. Primeiro de tudo, magia é foco e objetivo. Ou seja, você quer trazer uma pessoa X para sua vida. Trazer uma pessoa X para sua vida significa que você vai ter que abdicar de alguma coisa para fazer que aquilo aconteça, né? Afinal de contas, não tem vitória sem sacrifício. Ou seja, não pode sair ficando com Deus e o mundo, não pode sair beijando Deus e o mundo, conversando, paquerando, pipipi, popopó, não pode. Ah, Vitor, mas eu já sou casado e estou fazendo para um amante. Ok, você já é casada, você já está em um relacionamento paralelo e você está fazendo um feitiço para esse relacionamento paralelo. Ok, isso também não te dá um aval para você sair pegando outras pessoas para além das duas pessoas com quem você já se relaciona. Ah, Vitor, mas eu vou ter que ficar esse tempo inteiro esperando. Não é o amor da sua vida, caramba. Você não tá querendo gastar dinheiro pra trazer essa pessoa de volta pra sua vida? Que raio de amor da vida é esse que você não consegue sossegar o facho e esperar a pessoa voltar? Outro ponto muito importante. Caso você tenha feito uma magia amorosa, você não pode, em hipótese alguma, brigar com o magiado. Ah, Vitor, mas foi ele que veio puxar a briga. Para de responder. Ah, Vitor, mas ele começou a falar mal de mim. Não vá atrás para ficar sabendo. Não arranja briga com o magiado. Não faz sentido nenhum você querer trazer uma pessoa de volta para sua vida e você arranjar briga com essa pessoa.
Outra coisa importante, ficar vigiando rede social do magiado para poder ver se postou alguma coisa, se deixou de postar, se fez, se aconteceu. Não faça isso. Vitor, mas por que eu não posso ficar vigiando a rede social dele? Pelo motivo óbvio, isso vai te deixar cada vez mais ansiosa. E se você vê alguma coisa que você não gosta, a probabilidade de você começar a emanar coisas negativas para o seu trabalho são muito maiores. Outro ponto importante, fez um trabalho de magia amorosa, quer ficar toda hora abrindo o oráculo para poder ver o trabalho? Vai dar merda? Não vai dar bom. Sossega o facho. Magia é pra gente fazer, sentir aquela energia, fazer as coisas acontecerem, se movimentar e deixar as coisas acontecerem. Imagina comigo um bolo, você está fazendo um bolo. Se toda hora você ficar abrindo o forno, a probabilidade de você solar a massa do bolo é grande, não é? Com magia é a mesma coisa. Ah, Vitor, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Primeiro que ansiedade e magia não andam de mão dada. O que não falta é vídeo aqui no meu perfil falando sobre isso. Entra um outro ponto aqui muito importante que muita gente faz e eu fico pra morrer. Principalmente quando a gente está falando de amarração amorosa, tá? A pessoa veio, contratou uma amarração amorosa comigo, pai, tudo mais, trabalho feito, bonitinho. A pessoa começa a frequentar terreiro e fica passando por limpezas dentro de terreiro. A pessoa começa a ir na igreja evangélica e fica toda a sessão de exorcismo que o pastor faz dentro da igreja evangélica, a pessoa começa a participar. Ainda que o trabalho não esteja diretamente ligado a você, você contratou uma magia e tem um ser no plano espiritual trabalhando a seu favor. Estes processos de limpeza podem atrapalhar o processo da sua magia. Então, se você puder evitar, evita ficar passando por essas limpezas. Ou se for fazer uma limpeza, faz uma limpeza para uma área específica. Fala, olha, eu queria que você, por favor, fizesse uma limpeza somente na minha área do financeiro. Ou então vai no pastor, eu queria que você orasse para o meu financeiro, entendeu? Mas se puder evitar, é bom evitar também. Fez um trabalho de magia amorosa comigo e quer sair fazendo trabalho com Deus e com o mundo. Trabalho coletivo, trabalho disso, trabalho daquilo, vai dar merda. Não se mistura princípios energéticos. Enfim, essas são algumas coisas que eu lembrei. Vocês perguntaram isso bastante na live de ontem. Então, sempre que tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou quando eu estiver em live, vai me dando sugestão do conteúdo que eu posso trazer para vocês. Tem um segredo que faz qualquer tipo de magia, independente se ela for amorosa ou não, dá certo. E eu não vejo muita gente falando sobre isso aqui e eu vou te contar. Se você já fez magia comigo ou com outra pessoa, presta muita atenção no que eu vou te contar, porque é um segredo simples e que faz as coisas fluírem. Se você já fez magia, principalmente para poder trazer aquele alecrim dourado de volta para sua vida, o segredo principal é calar a sua boca. Vitor, mas você já falou sobre isso antes. Mas parece que não é o suficiente. Eu vejo todo santo dia vocês aí quase colocando um testemunho na internet dos feitiços que vocês fazem. E vamos lembrar, gente, que a internet, às vezes, a gente consegue acessar as coisas sem nem a pessoa saber, né? Eu, por exemplo, fico vendo consulentes meus indo em live de outras pessoas falando coisas absurdas. Porque eu fiz o trabalho e ainda não fluiu. Tipo, papo de 10 dias que fez o trabalho, saca? Se eu tenho acesso a isso, imagine a pessoa que vocês estão querendo enfeitiçar. Se elas passam por um vídeo, por exemplo, e veem vocês contando toda a vida de vocês lá nos comentários, ou se elas passam por uma live por acidente e vê vocês lá falando mal delas ou qualquer outra coisa do tipo. Então, gente, é questão lógica, sabe? Vamos ficar quietinho, sabe? Quer tirar suas dúvidas sobre magia? Você pode perguntar sobre magia, mas tenta expor o mínimo possível o seu caso. Até mesmo porque a gente não sabe qual é a intenção do coleguinha lá do outro lado. Inclusive, essas pessoas que ficam desabafando em comentário e que vêm e contam a situação dela de cabo a rabo e tudo mais, é um prato cheio para aplicar em vocês, entendeu? Até mesmo porque a pessoa mostra algum tipo de fragilidade ali. Então, pessoas mal intencionadas podem com toda certeza se aproveitar disso para fazer acontecer. Então, paixão, segredinho nosso. Fez magia? Cala a sua boca. Vai viver a sua vida. Vai fazer as suas coisas. Vai cuidar de você. Não fica ali presa necessariamente no feitiço que você fez. Inclusive, um dos sinais de que a sua magia está fluindo perfeitamente bem e que você está conseguindo deixar a espiritualidade trabalhar é quando você não fica preso naquilo. É quando a sua ansiedade não fica gritando o dia inteiro sobre aquilo que você contratou.
Vitor, mas como assim? Eu vou fazer magia amorosa com você, vou fazer uma obsessão amorosa, um adoçamento, vira pensamento, pipipi, popopó, e não posso pegar Deus e o mundo. Meio óbvio, não é, Alecrim Dourado? Você tá fazendo um feitiço para poder trazer uma pessoa para você. Se magia também está relacionada a foco e objetivo, qual é o teu foco e objetivo? Querendo trazer uma pessoa X, pegando Deus e o mundo. Principalmente se essa pessoa X for extremamente ciumenta e desconfiar que você tá passando o rodo em geral. Sentido? Nenhum, né? Ah, Vitor, nossa, mas aí eu já tô fazendo esse trabalho já tem não sei quanto tempo. Magia é processo, amor. Magia é processo. Tem vários vídeos meus aqui falando que magia é processo. Se você não está disposta a passar pelo processo mágico para alcançar o teu resultado, para ter essa pessoa que você tanto fala que é o amor da sua vida de volta, não faça magia. É justamente esse o ponto. Vocês não querem magia, vocês querem mágica. Vocês querem um bibi de bob de boo para poder fazer as coisas acontecerem. E isso não existe. Não estou trabalhando com milagres. Talvez o dia que desencarnar, se eu virar um santo canonizado, até trabalho com milagres, mas eu não trabalho com milagres. Siga os preceitos que Titio passou para você na consulta bonitinho, certinho. Todos os preceitos que a Dani passou na assessoria, siga bonitinho, certinho, para evitar dor de cabeça. Porque se seguindo os preceitos ainda tem chance das coisas não fluírem porque não existe garantia em trabalhos mágicos, imagina se você faz um feitiço e não segue nada do que está sendo indicado. Olha só. Então estamos combinados? Vamos seguir os preceitos bonitinhos, certinho, pra gente evitar dor de cabeça, pra gente não brigar e eu não querer furar o olho de vocês? Então, por favor. Menina, foi só eu falar em vídeo que era você fazer magia amorosa, que você não podia ficar com outras pessoas, que brotou gente do bueiro com dúvidas que, assim, não fazem muito sentido. Vitor, eu fiz um feitiço amoroso. Eu não posso ficar com outra pessoa por quê? Eu quero emagrecer. Eu vou conseguir emagrecer comendo todo dia um brigadeiro sem estar focado e direcionado com o meu objetivo? Não. Se magia também é foco e objetivo, e eu tô querendo fulano X, pegando Deus e o mundo, qual é o meu foco? Além de um detalhe muito simples, cara, é o amor da tua vida. Tu não tá aí querendo gastar dinheiro para poder trazer essa pessoa de volta para você? Qual é a lógica de você querer sair pegando Deus e o mundo se você quer trazer o fulano X pra você? Ah, Vitor, mas ele tá lá ficando com Deus e o mundo, mas quem tá contratando magia é ele ou é você, Alecrim Dourada? Ah, quem tá contratando magia é você. Então quem tem que seguir os preceitos da magia é... Exatamente. Ah, Vitor, e se eu trabalhar no job e quiser fazer um feitiço? Trabalho é trabalho, né, amor? Tu tá trabalhando. Tu tá trabalhando. Tu não tá se envolvendo porque você quer. Você tá se envolvendo por necessidade. Ah, Vitor, mas e se eu for casada? Você fez um feitiço já estando em um relacionamento, fazendo um feitiço para um amante. É óbvio que isso vai ser levado em consideração, mas isso não é um aval para você simplesmente querer sair pegando Deus e o mundo para além do seu marido e do seu amante. Se você fez um feitiço para trazer o seu amante para mais próximo de você, você estando casada, obviamente limite-se ao seu marido e ao amante. Ah, mas é só o magiado não saber que eu estou ficando com outra pessoa? Não, é não ficar com outra pessoa. É não criar vínculos afetivos com mais ninguém para um relacionamento. Ah, mas é só... Não, não faça. A menos que seja o seu trabalho, não faça. Até mesmo porque as pessoas esquecem que as meninas do job estão trabalhando. Elas não estão ali por diversão, elas estão trabalhando, elas dependem daquilo. Ah, Vitor, mas tem pai de santo, tem mãe de santo, tem magista, tem bruxa, tem pipipi, tem popopó, que fala que pode. Faça trabalho com essas pessoas que estão falando que podem. Comigo, não pode. Inclusive, eu deixei isso muito claro quando eu fiz o vídeo falando sobre essa situação. Inclusive, quem tem que te passar os preceitos do feitiço é quem você contratou para poder fazer o feitiço. Tá passada? Tá passada? Se você contratou o feitiço com o magista X, com o pai de santo Y, com a mãe de santo C, com tata não sei quem de não sei da onde, são eles que devem te passar o que você pode ou não fazer após a realização desse trabalho para não quebrar a energia do trabalho. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Espero que eu não tenha que ficar voltando nesse tópico sempre, porque acaba sendo chato e vocês, né, assim, não pensam muitas das vezes no óbvio. Você pode ignorar uma pessoa quando você faz um feitiço de amor, como uma amarração amorosa, uma união amorosa, uma obsessão ou qualquer outra coisa do tipo.
Vamos pensar de um jeito lógico. Você está fazendo um feitiço para atrair aquela pessoa para você, para aproximar aquela pessoa de você, para fazer aquela pessoa ter cada vez mais desejo por você. Qual é o sentido de você ignorar aquela pessoa? Qual é o sentido de você fazer uma magia de aproximação, uma magia de reconexão, de reencontro e deixar a pessoa bloqueada nas suas redes sociais? Qual é o intuito de você fazer um feitiço amoroso e querer brigar com a pessoa? Então, não, Alecrim Dourado. Você não pode fazer uma magia de reconexão, de reaproximação e simplesmente ficar ignorando a pessoa. Mas isso não é aval para você pagar de desesperada e ficar querendo mandar mensagem toda hora, desesperar quando a pessoa, porventura, acabou não mandando mensagem ou esquecendo de mandar mensagem ou qualquer outra coisa do tipo. Eu vejo muita gente que faz magia amorosa falando para vocês ignorarem, porque isso vai mexer com o ego da pessoa e tudo mais. Só que assim, não faz muito sentido. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu tô querendo alguma coisa com alguém e a pessoa me ignora, muito provavelmente eu nem vou falar mais com essa pessoa. Obviamente, o ideal é sempre você seguir as orientações passadas pelo seu magista, por quem você contratou para poder fazer magia. Mas não faz sentido você simplesmente ignorar alguém, quando na verdade o que você quer é aproximar aquela pessoa. Se você soubesse o quanto essas orações feitas em igreja, ou até mesmo aceitar orações de estranhos, podem acabar com a vida de vocês, vocês filtrariam melhor quem vocês deixam ter algum tipo de acesso a você ou a sua espiritualidade. Meu Deus, lá vem o Vitor com terrorismo espiritual. Não, presta atenção. Quando nós falamos de magia, nós falamos de manipulação energética, nós falamos de intenção. E por que que a intenção de alguém orando por você não iria poder interferir na tua vida e acabar com a tua vida dependendo do que for? Assim como eu já vi muita gente livrar os outros de demanda pesada com um Pai Nosso, com uma Ave Maria muito bem rezado, já vi gente afundar a vida do outro pedindo para Deus fazer coisas que assim, enfim, não seriam tão legais. São as famosas orações contrárias e que isso acontece e acontece muito. Então assim, abra um olho com esse papo de ai, porque deixa eu orar por você, deixa eu colocar a mão na sua cabeça para poder orar, porque eu vou pedir a Deus para você. Nem todo mundo que tá querendo orar por você tá querendo realmente o seu bem, ou realmente querendo aquilo que está alinhado com o que você quer. Quantas e quantas vezes eu pego na minha mesa de jogo casamentos que foram destruídos por orações, orações inclusive feitas pelas próprias mães, pelas próprias sogras. Quantas e quantas vezes na minha mesa de jogo eu vou abrir e eu vejo que tem alguma coisa espiritual agindo ali que atrapalha aquele casal de estar junto, vou perguntar e não é demanda, não é um feitiço feito num terreiro, e sim uma oração, uma novena, uma campanha de oração feita dentro de uma igreja evangélica para poder reconstruir um casamento ou para poder Deus tirar aquela pessoa da vida do filho daquela mulher, porque aquela mulher acha que o filho dela seria melhor com outra pessoa. Não só isso, as próprias palavras de maldição, porque Deus vai fazer você pagar tudo o que você fez por mim, porque eu quero que Deus te dê em dobro aquilo que você está fazendo por mim, e pipipi popopó. Enfim, se eu fosse você, eu tomaria muito cuidado com esse papo de oração, porque por mais que você ache que não é nada, por mais que você ache que é só uma pessoa te desejando bem, você não sabe qual é a verdadeira intenção daquela pessoa. E assim como uma vela acesa, bem direcionada e bem firmada, pode tanto levantar a vida de alguém quanto fazer um estrago, uma oração bem feita, uma oração bem direcionada, com uma intenção clara, da mesma forma que pode levantar a vida de alguém, também pode destruir a vida da pessoa. Tô falando aqui da famosa macumba gospel, por exemplo. Inclusive eu já ouvi histórias de roubo de prosperidade, de roubo de sorte, através dessas orações, feitas inclusive dentro de igreja. Quando o assunto é espiritualidade, principalmente quando o assunto for sua espiritualidade, faça uma leitura crítica da situação e não confie em todo mundo. De preferência, confie só em você. Eu assisti ao vídeo de dois criadores de conteúdo, um eu conheci recentemente e a outra eu já sigo há muito tempo, que é a Thaís, maravilhosa, falando sobre os perigos da obsessão amorosa, e eu vim aqui dar os meus 2 centavos de contribuição e trazer alguns alertas para vocês. Sim, toda magia tem o seu preço, toda magia tem o seu lado que não é lá tão legal. E aí, nos vídeos, eles pontuaram ali, por exemplo, que o feitiço de obsessão amorosa pode levar, por exemplo, ao aumento do índice dos casos de... Porque, obviamente, você está tornando alguém obcecado por outra pessoa e num mundo machista como nós vivemos, isso pode de fato acontecer. E é verdade.
Eu já tive um caso de uma vez, ó, muito tempo atrás. Isso deve estar no meu perfil há pelo menos uns 3 anos atrás. De um caso que eu fiz uma obsessão amorosa, o cara voltou, reatou e ele ficou tão ciumento, tão obsessivo, tão obcecado em cima da minha consulente, que ele chegou a tentar partir para. Só não rolou porque ela se trancou no banheiro. Ela se trancou no banheiro desesperada até ele acalmar e ela pediu para poder desfazer o trabalho. Ela falou: Vitor, por favor, desfaça o trabalho, porque eu nunca vi ele desse jeito, do jeito que ele tá. No caso dele, ele já era ali ciumento, ele já era meio pichuruquinho das ideias, né? Mas mesmo assim ela decidiu fazer. E sim, a obsessão amorosa, ela tem por intuito tornar aquela pessoa obcecada por você, transformar, trazer pensamentos obsessivos do fulano X para fulana Y. Isso é perigoso? Obviamente que isso é perigoso. E é por isso que antes de qualquer tipo de trabalho, eu faço um jogo de cartas, eu faço uma consulta. Você pode contratar 55 mil trabalhos com quem você quiser. Comigo, você só vai fazer um trabalho se você passar pela minha mesa oracular. Porque é através do oráculo que eu vou examinar se essa situação pode trazer algum tipo de risco para você. Se aquela pessoa a qual nós estaremos tentando fazer ela ficar obcecada por você ainda mais, se aquela pessoa ela tem tendências agressivas, por exemplo, se aquela pessoa ela de fato pode chegar a colocar você em risco. Inclusive, isso é um dos principais pontos que os meus trabalhos sempre são acompanhados, eu estou sempre recebendo os feedbacks dos meus consulentes, estou sempre conversando com eles. Deu 3 meses, a gente faz uma consulta de revisão para poder ver o que está acontecendo, caso aquela pessoa não tenha uma manifestação de resultado. E já aconteceu de consulente meu reclamar que sim, que o cara ficou extremamente obsessivo, que o cara ficou extremamente inseguro com ele mesmo e acabava descontando as frustrações em brigas, confusões com a outra pessoa. E sim, a gente está mexendo com o mental de alguém. A gente está falando diretamente sobre uma manipulação mental. Nós estamos focando a cabeça da pessoa em você. E é óbvio que isso pode trazer riscos. Por isso que eu sempre falo, para fazer um trabalho desse, você precisa sim passar por uma consulta, você precisa sim ter certeza do que você está querendo, você precisa sim conhecer este feitiço, não só a versão floreada dele, né? Porque a pessoa vai estar ali para você, mas você precisa entender os riscos que você está correndo, justamente para quando você faça um feitiço desse, você tenha certeza do que você está fazendo. E os vídeos desses 2 criadores que eu falei são vídeos maravilhosos justamente porque eles elencam isso de uma forma muito boa. Eles trazem uma luz a isso de um jeito muito bom. Feitiço de obsessão amorosa ficou extremamente popular aqui na plataforma. O que eu acho meio estranho, porque até um tempo atrás você contava nos dedos de uma mão os criadores de conteúdo que falavam sobre obsessão amorosa. E aí você vê um bando de gente que faz esse tipo de feitiço e que não tem um pingo de responsabilidade para poder averiguar a situação, para poder saber se aquilo que está fazendo pode trazer algum tipo de risco para consulente. E é por isso que para mim sempre é indispensável um jogo de avaliação antes de qualquer magia, para a gente poder averiguar os riscos. Obviamente, nem sempre esses resultados vão ser assim tão extremos, né? Obviamente, nem todos os casos que é feita uma obsessão amorosa, isso acontece, mas já tiveram casos sim, isso é um risco real, isso precisa ser cada vez mais falado, principalmente com essa nova leva de pessoas que estão falando de obsessão amorosa, mas parecem não entender o mínimo do feitiço ou não gostam de apresentar os riscos. Porque, afinal de contas, quando você chega aqui na plataforma e fala que um feitiço pode de fato trazer problema, que um feitiço de fato pode ter o seu perigo, talvez esse feitiço não se torne ali tão comercial, né? Ele não venda tanto. Quando a gente fala sobre esse tipo de comportamento agressivo na pessoa magiada, obviamente precisa haver uma predisposição para isso acontecer. Então, se esse cara ele já é um cara mais agressivo, um cara mais estressado, ou essa pessoa ela já tem tendências ali a ser extremamente possessiva, a ser uma pessoa que fica de marcação em cima, o feitiço tende a aumentar isso tudo mesmo. Novamente, por isso que a gente passa por uma consulta antes de qualquer tipo de trabalho de magia. Feitiço de união amorosa. O que você precisa saber desse feitiço antes de contratar esse feitiço? Os pontos positivos, os pontos talvez não tão legais. Para que serve um feitiço de união amorosa? Justamente para poder unir 2 pessoas amorosamente falando. É um feitiço de aproximação. Nós estamos unindo a energia daquelas pessoas, não misturando, né? A gente está só aproximando a energia de 2 pessoas, fazendo com que aquelas pessoas se alinhem. Inclusive pode funcionar até como uma harmonização para uma relação, para que as 2 pessoas se entendem. No caso, para que as 2 pessoas se entendam.
Enfim, é um feitiço muito legal. É um feitiço, inclusive, que quando bem feito, funciona melhor do que muitos desses feitiços aí mirabolantes que a gente vê por aí. Não, feitiço de união amorosa não é a mesma coisa que um feitiço de amarração amorosa. Na união amorosa, nós estamos aproximando duas pessoas, nós estamos harmonizando energeticamente aquelas pessoas e fazendo com que a energia delas se tornem cada vez mais magnéticas uma para a outra para que elas se aproximem, tal qual dois ímãs. Já na amarração amorosa, nós estamos prendendo uma pessoa a outra. Então, não, união amorosa e amarração amorosa não são as mesmas coisas. Embora eu já vi muito magista aí vendendo coelho por lebre, né? Enfim. Quais são os pontos positivos da união amorosa? A união amorosa ela serve também como uma harmonização amorosa, ou seja, vai equilibrar ali os ânimos do casal. Pode reacender, pode não, provavelmente vai reacender aquela chama, aquele desejo, aquele fogo, vai trazer aquele brilho no olhar na relação. E uma boa união amorosa, bem feita, com bons resultados, inclusive, faz com que aquelas pessoas se tornem um grude um na vida do outro. Tá, Vitor, qual que é o ponto negativo de uma união amorosa? Bom, basicamente esse feitiço não tem pontos negativos, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Mas já houve alguns casos da união amorosa unir tanto duas pessoas que elas acabam se isolando. Tipo, é só o casal, eles param de sair com amigos, eles ficam só entre eles. Não sei se isso é necessariamente negativo, né? Enfim. Mas me conta aí, qual é a sua dúvida sobre união amorosa? Porque vocês pedem tanto para poder falar sobre feitiço e eu sei que eu demorei para poder trazer esse conteúdo. A ansiedade vai destruir e acabar com toda e qualquer magia que você fez. Seja ela prosperidade amorosa, financeira, limpeza, pipipi, popopó. A ansiedade tem o poder de destruir qualquer magia. Ah, Vitor, mas eu vi o criador de conteúdo fulano de tal falando que esse negócio de ansiedade não existe, que esse papo de ansiedade é só uma desculpa. Vou te explicar. Quando nós falamos sobre ansiedade, uma pessoa ansiosa, não é simplesmente você querer aquele resultado logo. Está muito mais relacionado a você não conseguir manter a sua cabeça firme naquilo que você está querendo e começar a imaginar 55 mil finais negativos que podem fazer com que aquilo não dê certo, com que aquilo não flua, com que aquilo não vá para frente. E mais, além disso tudo, a ansiedade te leva a ter comportamentos ansiosos. Uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade após a realização de um trabalho é uma pessoa que ela não consegue se manter confiante nem no que ela fez, nem na espiritualidade, nem naquilo que ela tanto quer. Obviamente, a ansiedade serve para prevenir danos, para prevenir riscos, né? Ela é algo que existe de forma natural para a gente. Desde o começo, a ansiedade ela vem ali como um alerta para alguma coisa. Porém, quando isso está descontrolado, isso não atrapalha só qualquer tipo de processo mágico, atrapalha a gente na vida. Pensa comigo de um jeito prático. Quando nós compramos alguma coisa, nós ficamos ansiosos para que aquilo chegue, né? Obviamente. Então, esta ansiedade porque você quer trazer aquela pessoa de volta, porque você quer aquela vaga de emprego, ou porque você quer ver essa prosperidade fluir na sua vida, ela é normal. Estar ansioso por um resultado, esta ansiedade é normal. O problema não é só essa ansiedade. O problema é o que essa ansiedade, de forma descontrolada, causa em você. Porque quando essa ansiedade está descontrolada, a gente está falando sobre a gente não conseguir manter a nossa mente no propósito, sobre a gente começar a imaginar 55 mil finais negativos que não vão fluir, que não vão dar certo. A gente acaba começando a procurar chifre em cabeça de cavalo, começa a ver coisa onde não tem. Isso nos leva a tomar comportamentos relacionados a essa ansiedade. Então, se eu fiz um trabalho hoje e aí eu vi que o cara postou uma foto sorrindo, pronto. Na minha cabeça, o cara postou uma foto sorrindo, significa que ele me superou, que ele não tá mais afim de mim, que ele já tá encontrando com outra. Tá vendo como que funciona? E aí eu já entro em desespero, a espiritualidade não tá do meu lado, não tá me ajudando, tomei do magista, e pronto. E aí você começa a simplesmente deixar de acreditar, deixar de confiar, deixar de esperar, tendo aquela certeza de que as coisas vão acontecer.
Quando você faz uma compra online, por mais que você esteja ansioso para a chegada daquilo, você não fica ali imaginando que aquilo vai quebrar no caminho, imaginando que aquilo vai ser roubado em algum momento, imaginando que aquilo vai desviar da rota. Você só sabe que aquilo vai chegar. Então a sua ansiedade, ela não vai necessariamente te atrapalhar naquilo, porque você sabe que aquilo já está vindo para você. Você só está ansioso para ter aquele resultado, mas você não fica ali criando 55 mil teorias da conspiração. Então não é só a sua ansiedade que atrapalha o processo mágico, mas principalmente os seus comportamentos relacionados a essa ansiedade. E agora falando energeticamente dessa situação, obviamente, o tipo de energia que você emana para o trabalho que você contratou vai afetar de forma direta naquele trabalho. Então, se eu contrato a mãe de santo fulana de tal, a mãe de santo vai lá, faz o trabalho bonitinho, certinho para mim, nós passamos por uma consulta, ela me explicou tudo o que ia acontecer, ela fez o trabalho. Contratei essa mãe fulana de tal para poder fazer o trabalho para mim. E eu fico ali toda hora, querendo ver a energia do trabalho, porque eu não sei se a entidade está trabalhando, porque eu não sei se essa mãe de santo, ela é tão babadeira quanto eu acho. Se eu fico criando todas essas teorias da conspiração na minha cabeça, que tipo de energia, que tipo de pensamento que eu estou emanando para esse trabalho que eu contratei? E uma coisa que eu sempre falo é, gente, se eu estou trabalhando para você, e você não confia em mim, eu não vou me sentir confortável de trabalhar para você. Imagina um espírito desencarnado. Imagina... Não, um espírito desencarnado. Se é espírito está desencarnado. Enfim. Imagina um Exu, uma pombogira que está trabalhando para você. Imagina uma divindade. Imagina um daimon trabalhando para você. Lidando com, a todo momento, esse espírito de desconfiança. Esse tipo de pensamento extremamente pessimista. Eles estão lá trabalhando, enfeitiçando, fazendo acontecer. E você, tudo que sabe fazer é só colocar cada vez mais coisas negativas em cima desse processo. Ah, Vitor, então você está falando que a ansiedade, ela não vai quebrar a magia, ela só vai atrapalhar o processo, ela pode quebrar a magia. Porque a sua ansiedade pode, inclusive, fazer você descumprir os preceitos que são passados para você e, consequentemente, quebrar o processo mágico. Afinal de contas, novamente, a sua energia também interfere naquilo que você está pedindo. Então, sim, querido Alecrim Dourado, a sua ansiedade vai atrapalhar de forma direta e indireta em qualquer magia que você fizer.